A paz de Deus, mais do que vencedores, eu sou o evangelista Carlos Araújo e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de teologia online com a aula Teologia Sistemática de Deus, aula 2. Né? Falamos um pouquinho na última aula aí, assista no link a aula 1, que falava sobre a introdução. Nós introduzimos um pouquinho sobre o que é teologia de perspectivas mais gerais e agora nós vamos falar um pouquinho sobre teologia, a teontologia, né? Um pouquinho sobre a teologia própria ou teologia propriamente dizendo de Deus, mas uma perspectiva mais aprofundada da questão de Deus. Okay? E começamos justamente, terminamos falando sobre quem é o ser de Deus, características, atributos de Deus, atributos de divindade, e nessa segunda aula começamos com o termo a Trindade de Deus, a triunidade. Triunidade ou Trindade. Trindade, entre as religiões do mundo, a fé cristã ela é praticamente ela é sem igual em alegar que Deus é um, mas que ao mesmo tempo ele existe eternamente em três pessoas. Você não vai achar outras religiões. Algumas pessoas querem estipular modelos de trindade, que a trindade ela foi copiada historicamente de outras religiões, mas não. Se você olhar com calma, você vai ver que é sem igual a forma como a doutrina ela expressa no cristianismo. Porque nós estamos falando, em erros históricos comuns, de um triteísmo, ou seja, três divindades, que aí você vê em várias religiões. Como eu mesmo citei na última aula, você pode pegar a trindade, mas não a trindade triuna, mas o triteísmo hindu. Os hindus, que é uma religião, uma das maiores religiões, provavelmente a terceira maior religião do mundo atualmente, ela com mais de 1 bilhão de adeptos, ela tem lá, nos milhões de deuses dela, tem 3 que são os exceptions, né? Os especiais, os mais famosos, os mais importantes, os mais requisitados, que é Brahma, Deus primordial, de onde emana toda a realidade, e também você tem Vishnu, né? A deusa da criação, e Shiva, o deus ou a deusa da destruição, que aí forma um ciclo completo, criação, destruição, as coisas crescem, nascem, crescem, morrem e tudo volta novamente. Só que não, você analise Shiva, analise esses deuses, você vai ver que não as semelhanças acabam por ser 3, mas acaba por aí. Acaba por aí porque quando você olha para o cristianismo, você percebe que Deus, de forma espetacular, existe em 3 pessoas. O termo trindade não pode ser encontrado na Bíblia, que é outra coisa, alguns criticam, não, mas a trindade existe, então mostra para mim na Bíblia. Você não vai achar o termo trindade na Bíblia, como também você não vai achar o termo célula-tronco, células-tronco, ou não vai achar outros termos que estão no auge da discussão. Você não vai achar palavras específicas do nosso tempo hoje, né? Você não vai achar. Entretanto, a Trindade não é uma palavra. A Trindade é uma doutrina. Você enxerga ela claramente na Bíblia inteira. Tertuliano, lá atrás, nos pais da igreja, século II, na última década do segundo século da nossa era, ele encontrou lugar formal na teologia da igreja para falar de Trindade. Só que a Trindade só foi aceita como doutrina mesmo, se pensou muito para se formar a teologia da Trindade. No século IV, 300 e pouco, 325 depois de Cristo, começa uma discussão ali no Concílio de Nicéia, e aí só depois você vai ter fechado. É isso mesmo, né? As igrejas inteiras analisaram as escrituras ao longo desses 3 séculos e é isso mesmo, né? Deus é um só, mas que coexiste em 3 pessoas. A importância da doutrina da Trindade para o cristianismo, né? A gente pensa qual a importância dela. A doutrina da Trindade é crucial para o cristianismo. Por que é crucial? Porque ela se ocupa em definir quem é Deus, como ele é e como ele trabalha e a forma, né, pela qual se tem acesso a ele. Quando você pensa em Trindade, você está discutindo sobre características de Deus, você está discutindo sobre a natureza mais profunda de Deus, daquilo que nós podemos conhecer. Lembre-se que Paulo falou que em parte conhecemos, né? Em parte nós sabemos como é que é. Ainda não se manifestou para nós o total, né? Deus ele é extremamente além do que nós imaginamos, mas daquilo que podemos entender, a Trindade ela traz então essa
essa possibilidade de compreensão maior. Vamos pensar na definição. Na apostila nós vemos assim, ó, quando falamos de trindade, queremos dizer que Deus existe como 3 pessoas e uma essência. Ou ainda, que Deus existe em 3 pessoas de uma mesma natureza e em um relacionamento profundo e dinâmico. Deus existe, Deus é um só, em essência, entretanto, ele coexiste como pessoas. Pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, que desde sempre existiram e sempre vão existir. A revelação parcial da Trindade no Antigo Testamento, nós enxergamos os primeiros prenúncios contidos na narrativa da criação. Ok? Onde Elohim é utilizado para criar a palavra, para criar as coisas através do Espírito. Você vai ver lá Gênesis 1, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, como assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nesses 3 primeiros versículos nós já chegamos à Trindade. Por quê? Repare, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aparece Deus aí, uma alusão ao Deus Pai, Yahvé, Elohim. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que depois nós vamos ver que tem consciência, que determina as coisas. E aí você fala, beleza, o Deus Espírito Santo aparece, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Ora, quando você lê João, o Evangelho, capítulo 1, né, versículo 1 também, vai falar que no princípio era o verbo. E verbo é o quê? A expressão verbo ali é logos, palavra, discurso, razão. No princípio era o verbo, era a palavra. E quem diz? Diz o quê? Diz palavras. Então no versículo 3 de Gênesis fala que disse Deus, haja luz. E fala que Jesus lá em João, Jesus é a palavra. É o verbo divino que se encarnou, é a palavra de Deus. Então, o Pai ali no versículo 1, o Espírito no versículo 2 e o Filho no versículo 3 como a palavra revelada de Deus. Então a Trindade, isso aqui é só um exemplo mais simples, mas você pode achar a Trindade de forma profunda. Se você ler na apostila, tem muitos versículos mostrando. A revelação mais completa, porém, da Trindade se encontra onde? No Novo Testamento. A doutrina da Trindade no Novo Testamento, ela não tem para onde correr, ela é muito clara, né? No batismo de Jesus, por exemplo, nós vemos uma alusão à Trindade. Você vai lá no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, você vai encontrar assim, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a atuação dos 3 ali, claramente, 3 consciências, o Espírito Santo descendo, ele vem com uma forma corpórea, Jesus entende no símbolo da pomba e do pombo, e depois o Pai vai lá e fala, então os 3 ali. E você repare que a nossa forma de batismo é justamente uma forma triuna. Jesus nos ordenou batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, colocando em pé de igualdade os 3. Ele não fala em nome do Pai, que é maior que o Filho, que é maior que o Espírito Santo. Não, ele coloca os 3 em pé de igualdade. A Trindade, ela é uma realidade. Aqui temos os 3 membros da Trindade realizando ações distintas no batismo de Cristo. Ok? O Pai é reconhecido como Deus, portanto, o Filho é reconhecido como Deus, porque fala que ele é eterno. Você encontra versículos dizendo que ele é eterno, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, que ele é imutável, que Jesus é imutável, que Jesus é o Criador e que ele é chamado de próprio Deus. Não é? O Espírito também é chamado de Deus. Você encontra o Espírito Santo sendo chamado de Deus em uma série de situações, quando você vê que os atributos divinos da eternidade, da onisciência, da onipotência, da onipresença, está no Espírito. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão em pé de igualdade. A Trindade, ela é uma realidade bíblica. Qual é a relação entre as 3 pessoas e o ser de Deus, né? A relação é a seguinte, que o Pai, ele é todo o ser divino.
O Pai é Deus plenamente, o Pai. E o Filho também é Deus plenamente. E o Espírito também é Deus plenamente. Né? Vá atrás das passagens bíblicas, na apostila, em outros livros de referência, você vai ver claramente. Criação. Em relação à criação de Deus. Por quê? Como e quando Deus criou o universo. Né? Segundo Wayne Grudem, esse livro maravilhoso aqui que eu já mostrei para vocês na outra aula, Teologia Sistemática, Wayne Grudem vai definir assim: Deus criou todo o universo do nada. Este era originalmente muito bom, e ele o criou para glorificar a si mesmo. Deus criou do nada, criou um universo bom, completamente bom, todo o universo, e o objetivo do universo é glorificar a Deus. Aí você entende por que tantos desastres naturais, porque o homem, que é a coroa da criação, ele simplesmente, lá pelas tantas, ele decide agir por conta própria, peca, assim como os anjos caídos fizeram a partir de Lúcifer, que a gente vai ver mais pra frente nessa aula ainda. E o que acontece? O que acontece é que a maldição do pecado, ela toma toda a criação. E essa criação agora, amaldiçoada, ela está propensa a desastres, propensa a cataclismas, propensa à destruição e será destruída. Toda ela, exceto os servos e os filhos de Deus. Ok? Provas bíblicas da criação a partir do nada. A Bíblia, ela declara que Deus criou, então, o universo a partir do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas criou do quê? Não fala do que criou, porque não tinha o que criou. Ou seja, no latim a expressão é ex nihilo. Ex nihilo, do nada. Isso significa que antes de Deus iniciar a criação do universo, você não tem nada, não existia nada além dele mesmo. Né? Gênesis 1:1, quando diz no princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra abarcam todo o universo. Os céus e a terra está falando de toda a realidade existente. Ok? A criação do universo espiritual também, quando fala de que Deus criou todo o universo, Deus criou o universo físico, material, né? E a criação também do universo espiritual. Ele criou toda a realidade dos céus. Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu. João tem a revelação do Apocalipse e é levado em visões até Jesus. Essa realidade que está além, ela também é uma realidade criada por Deus. Então não tem nada, fora da criação, não tem nada que escape de Deus. A criação é distinta de Deus, porém sempre dele depende. Okay? Não faz parte dela, Deus não faz parte dela, porque ele a fez e ele governa. A criação era sustentada por Deus, ela continua sendo sustentada por Deus. Se não fosse Deus, tudo isso aqui seria destruído. Ele é maior do que a criação, ele está acima dela. Deus ele é soberano e de forma soberana ele envolve toda a criação. E essa criação, ela depende, tem uma relação de dependência. Então por isso que os deístas que dizem que Deus criou e foi embora, foi descansar, foi tomar chá em outra existência, né? Em outra dimensão, vamos colocar assim, eles estão completamente errados, porque as escrituras demonstram que a criação depende de Deus e que o Senhor Jesus, por exemplo, vive a interceder por nós, e aí vai. Existem alguns pontos importantes que a explicação bíblica da relação de Deus com a sua criação também distingue do panteísmo, né? Já falei isso na última aula, bom reforçar aqui. Ou seja, a explicação bíblica também afasta a hipótese do panteísmo. Quando fala hipótese do panteísmo tudo é Deus. Nunca confunda, batendo nessa tecla mais uma vez, nunca confunda Deus com a criação. Você pode ficar esbabacado, embasbacado, admirado, maravilhado com a criação. Ache lindo, ache linda, ache deslumbrante, ache maravilhosa, mas nunca a adore. Porque quando você adora a criação, você tira a justiça de quem a criou. Porque maior do que a criação, maravilhosa que é, mas maior do que o universo, maior do que as estrelas, galáxias, buracos negros, supernovas e aí que seja, maior do que tudo isso, o átomo, a célula, é quem criou tudo isso. Olha que maravilha. E criou eu e criou você, que está me ouvindo, que pode estudar, que tem consciência, tem neurônios, sinapses, e consegue compreender as coisas. Deus é maravilhoso, ok? Também a explicação bíblica da criação afasta a hipótese do dualismo. Que dualismo? Matéria, Deus. Deus e matéria. Tem gente que acredita que Deus ele existe junto com a matéria. A matéria e Deus são eternos. Não. A matéria
no momento da criação, no ato de criação, né, Deus criou todos os elementos fundamentais para a existência. Quando a palavra de Deus fala, e disse Deus, haja luz, né? Naquele momento Deus criou espaço, tempo, matéria e energia. Os 4 elementos fundamentais para que as leis existam e para que todo o universo possa existir também. A visão da criação, da criação também difere do ponto de vista do deísmo, né? Que é aquilo que eu já falei para você, que Deus criou e foi embora. O significado teológico da doutrina da criação. Qual é o significado teológico? Né? Uma afirmação de que tudo que Deus não tudo que não é Deus na criação, deriva dele. Ou seja, se tem alguma coisa que não é Deus, ou seja, a criação, ela foi criada por Deus. Então, tem Deus, que é infinito, eterno e tudo isso que nós já falamos, e tem a criação dele. Não tem outra coisa. Qualquer coisa que seja original, que vem lá de trás, foi criado por Deus. Aí você vai falar, então o mal foi criado por Deus? O mal, discuto isso em palestras, etc. Não, o mal, acredito que a opinião do Agostinho, aqui sintetizando, ela é uma das mais fáceis de entender a priori. É um problema sério, mas a questão do mal é o seguinte, o mal ele surge a partir do livre-arbítrio. Isso é evidente, né? Não existe evidência nenhuma de mal antes de seres com moralidade, antes de exercerem essa moralidade, exercerem essa opção, essa compreensão, essa escolha, né? A partir de Lúcifer e depois os seres humanos a partir de Adão e Eva. Então, uma afirmação de que tudo que não é Deus derivou de sua existência, ou seja, derivou dele. O ato original da criação divina é singular. É incrível, a criação é algo... Quando você estuda, aproxima-se da ciência, né? A ciência tenta descobrir como o universo surgiu, O problema da ciência é que ela quer descobrir como o universo surgiu sem Deus. Ela quer desacreditar Deus na criação. Me diga se isso é possível. Se Deus existe e foi Ele que criou tudo, aí você quer, olha, você existe, você criou... Eu vou dizer que você não existe para tentar achar uma outra forma de criação. Não vai achar, né? Então, os cientistas que apostam na criação a partir de Deus, eles têm se dado muito bem, como Isaac Newton, né? Descobriu coisas muito interessantes, mantendo a sua fé, crendo que Deus ele é o grande criador de todas as coisas. Nada do que foi feito é intrinsecamente mal, é importante entender que quando Deus criou, não havia maldade no universo, e que também a criação impõe uma responsabilidade no ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem que tomar conta daquilo que Deus fez. É de Deus. Tem que tomar conta, tem que cuidar, tem que tratar com respeito, com carinho, né? E a doutrina da criação também nos ajuda a evitar o ascetismo. E aqui essa expressão ascetismo é que é uma vida ascética, uma vida separada. Ou seja, o afastamento da natureza ou a negação do corpo. Né? O corpo é mal, porque o corpo tem pecado. Não, o pecado é mal. O corpo que Deus fez é maravilhoso. O seu corpo, a sua constituição física, você tem que cuidar dela, você tem que respeitar a criação sua física, você como templo do Espírito Santo, e também a criação, a natureza, não poluindo, não jogando lixo no chão, essas coisas que são mais simples, mas que podem fazer um estrago na criação de Deus. Mas Deus vai destruir tudo um dia. Mas aí é dele, né? É dele, não é seu. Então você haja com respeito, ok? A paternidade de Deus, um outro trecho que na apostila vai falar sobre a relação que nós temos com Deus, a teologia própria, é a paternidade de Deus. A paternidade de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, esse conceito de paternidade está mais ligado, ele é mais restrito. Deus é pai de Israel como nação. Repare, Deus não é pai de indivíduos especificamente no Antigo Testamento. Você não encontra essa ideia, né? Mesmo quando faz referências como no Salmo, que diz, se o teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá, fala que ele vai te acolher. Ou seja, ele é mais que um pai. Mas a relação de pai mesmo é com Israel. Israel é o filho, as figuras, Israel é filho, Israel é noivo, e aí vai, né? É esposa. Deus é pai de Israel. Então dirás, lá em Êxodo 40, capítulo 4, versículo 22 e 23, fala: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Então, assim, Deus faz essa relação de Israel sendo o filho dele, a nação inteira.
A paternidade de Deus já no Novo Testamento é bem diferente. É bem diferente. É aqui que está a base da doutrina da paternidade de Deus. É a ideia central do Novo Testamento. Paternidade é a ideia central. Existem, claro que você encontra Deus em várias dimensões. Eu cito algumas delas, por exemplo, Deus é Deus, a dimensão divina de Deus. Deus é Senhor, né? A dimensão do senhorio de Deus. Deus é rei, a dimensão monárquica de Deus. Deus é amigo, né? Deus é amigo, amizade que Jesus mostra lá, e Deus é pai. E na questão da paternidade, pra você ter uma ideia, 250 vezes, por volta de 250 vezes no Novo Testamento é dito que Deus faz referência de Deus como nosso pai. Em todos os livros, exceto em 3 João, aquela cartinha pequenininha de 3 João, é o único trecho do Novo Testamento que não faz referência de Deus como pai. O resto, os outros 26 livros fazem. Ok? Então a paternidade de Deus é algo muito importante e nós fechamos aqui essa parte. Vamos falar um pouquinho sobre criação de Deus na parte de criação angelical. A apostila, ela trabalha Deus como um todo, como nós vimos nessas 2 aulas até agora, e fala da criação de Deus especial dos anjos. Quem são os anjos, né? Os anjos estão presentes por toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a gente tem que tomar cuidado com extremos, porque você tem desde pessoas que querem adorar a anjo para lá, anjo para cá, ver anjo todo momento, todo lugar, e até pessoas que ignoram a existência dos anjos completamente, como se não tivesse anjo, como se estivessem desprotegidas, como se Deus não tivesse nem aí para elas. Né? Então a gente tem que evitar extremismos, ok? Nós temos que olhar para as Escrituras e buscar uma teologia equilibrada, uma teologia sábia. Né? O que são os anjos? Quando fala em anjo, você pensa no quê? O que é que são os anjos? A palavra anjo, ela tanto no hebraico, que é malak, quanto em grego, que é ângelos, né? Significa mensageiro. Então, anjo, fio da meada, mensageiro. Na lata, mensageiro. É isso que anjo é. Ok? Eles são seres espirituais criados por Deus, dotados de juízo moral. Então, são espíritos, têm corpo espiritual, são dotados de juízo moral, eles conseguem julgar, têm livre-arbítrio, têm uma inteligência elevadíssima, porque eles são seres, né, perfeitos, que não sofreram com aquilo que nós chamamos de efeitos noéticos do pecado, ou seja, efeitos na mente, né, no nous, não tem efeitos na mente. O pecado não atingiu, mesmo os demônios, que são anjos caídos, não foram atingidos por isso, e não possuem, portanto, corpos físicos, né? Outros nomes, nós vemos assim, outros nomes para anjos. Como é que os anjos são chamados na Bíblia? Anjo mesmo, né? Também são chamados de filhos de Deus, lá em Jó 16, 6 e 2:1, nós vemos isso. São chamados de santos, Salmo 89, versículo 5 e 7 fala isso. Eles são chamados de espíritos, ok? Espíritos ministradores, Hebreus 1:14. São chamados de vigilantes em Daniel 4:13 e 17 e 23 também. São chamados de tronos, soberanias, potestades, né, principados, lá em Colossenses 1:16, e também de poderes em Efésios 1:21. Então são alguns outros nomes que anjos têm. Qual é a classificação dos anjos? E preste muita atenção, porque hoje as pessoas têm atribuído, abraçado outras angelologias de outras religiões para explicar anjos. Bem, é com cada um, mas a Bíblia fala dos seguintes: querubins, que são principalmente os guardiões do trono de Deus, os querubins, inclusive Lúcifer era um querubim ungido de classe especial. Serafins, ao que parece, os serafins eles supervisionam louvor a Deus, né? E eles proclamam a santidade de Deus e protegem. A expressão serafim significa abrasador, pegando fogo, ok? Então são os anjos que protegem a santidade de Deus ali. Esse cara com pecado que quer se aproximar de Deus vai ser fulminado por um serafim antes de chegar lá. Arcanjo, a Bíblia só fala de um arcanjo, que é o Miguel, né? Não deixa claro se tem mais de um. A gente pode falar só tem um. Não, mas a Bíblia só cita um por nome. 2 anjos apenas são citados por nomes, que é Miguel e Gabriel. Um desses 2 anjos é chamado de arcanjo. Arcanjo significa soberania e autoridade sobre os outros anjos. É o anjo principal. Ok? De anjo, a Bíblia fala desses. Os outros são anjos comuns e são utilizados. Nossa relação com os anjos. Como é que tem que ser a nossa relação com os anjos? Devemos ter consciência dos anjos no dia a dia. Ok? Tenha consciência. É possível ter experiências com anjos. Tem pessoas que falam que já tiveram essas experiências. Tem pessoas que
que contam testemunhos incríveis sobre anjos. Mas recuse-se receber doutrinas de anjos, né? Paulo fala que ainda que nós mesmos, um anjo do céu, venha e pregue outro evangelho que não esse que eu tenho pregado, ser considerado maldito. Não é para adorar ou para ouvir outro anjo. Não, não é para ter isso. Por quê? Porque esses anjos, o papel dos anjos não é um papel teológico, né? Os anjos não vão explicar nada para você, não é isso, né? Não adore os anjos. Tem gente que fica tão esbabacada quando ouve um testemunho de anjo que aí quer adorar. Ele quer adorar o anjo porque o anjo é maravilhoso, tem que adorar. É bonito demais, é de ser de luz, apareceu. Aquelas asas, enfim. Não importa a visão que você teve de anjo, nunca adore se você tiver. Porque nenhum anjo de Deus, ele aceita a adoração. Porque tem consciência que a glória é somente a Deus. Neles dirige a oração. Negócio de oração do anjo da guarda. Você é católico, rapaz, o católico faz essa oração, mas a Bíblia não orienta você a fazer oração a anjo. O anjo não responde a oração de ninguém. O anjo não ouve, ele não está aí para ouvir você. Ele ouve a Deus, ele ama a Deus. E ele serve você porque Deus manda. Ok? Não é porque você fala, anjo, em nome de Jesus, anjo faz aquilo lá. Você não está autorizado a fazer isso. A Bíblia não te dá essa autoridade. Quem manda nos anjos é Deus, não eu ou você. Tá certo? E nem procure anjo. Aí começa a invocar anjo. Tem gente que quer invocar anjo. Anjo tal, vem aqui e faça tal coisa. Isso também não pode ser feito. Porque você está alegando. Olha o peso disso. Quando você quer invocar um anjo, está alegando que você tem autoridade sobre esses anjos. Quem tem autoridade sobre os anjos é Deus. Quem tem autoridade sobre os anjos é o Espírito Santo, é Jesus. É a Trindade divina. Ok? A atividade dos anjos. O que os anjos fazem então, cara? Pô, então eu não posso... O anjo não me serve quando eu quero. O que ele faz então? Eles louvam e glorificam a Deus continuamente. Eles revelam e comunicam mensagem de Deus para os homens. Eles ministram aos crentes, protegendo e guardando eles. Eles executam julgamentos sobre os inimigos de Deus que estarão envolvidos na segunda vinda de Cristo. Então os anjos fazem isso de forma com destreza, de forma linda, bonita, ok? Sobre Satanás e os demônios, a origem de Satanás e os demônios. E aí? Quem são os demônios? São os anjos caídos, você sabe. A queda dos anjos devido à revolta deliberada e autodeterminada contra Deus. Primeiro Lúcifer, que era o querubim ungido, o mais belo de todos, que se vestia, que pisava nas pedras afogueadas, ou seja, provavelmente o ser angelical mais próximo a Deus. Quando ele foi criado, instrumentos musicais foram criados. Não se tem muita informação sobre isso, mas alguns acreditam que ele foi criado para louvor. No dia que ele foi criado, a música foi criada, porque não tem referência antes disso a qualquer instrumento musical. E talvez ele regesse os coros celestes. Ele se vestia com armadura de ouro, totalmente dourada. E a capa dele é a mais espetacular capa que se vê nas escrituras, porque ela feita de todas as pedras preciosas que existem, bidélio, jaspe, jade, esmeralda, e aí vai, né? Diamante, carbundo, todas as pedras maravilhosas. E ele simplesmente achou que era bonito demais, poderoso demais, e questionou por que ele não poderia ser igual a Deus. E a partir dessa fama dele, né, que os outros anjos falavam que ele era maravilhoso, embora adorassem a Deus, mas falavam que ele era maravilhoso, ele se convenceu que ele poderia ser igual a Deus, juntou um terço dos anjos, quis ir para cima, quis ir para a guerra e, óbvio, perdeu feio. Alguns, no seminário, alguns professores brincavam assim, dizendo que eram dois terços ficaram, um terço caiu. Então é 2 anjos para um segura e o outro bate. Ok? Então Satanás aí sempre vai estar derrotado. A palavra Satanás vem do hebraico Satã e do grego Satanás, e significa adversário. Satanás é o nome do chefe dos demônios. E ele também é chamado de diabo, do grego diabolos, que é caluniador, acusador, né? Ele faz acusações com intenção hostil. Para quê? Para que você se sinta mal, para que você se sinta para baixo. Ele é a serpente, ele é Beelzebu, né? O príncipe das moscas, das fezes. Ele é o Deus deste mundo, príncipe deste mundo, maligno, e aí vai. A atividade de Satanás e dos demônios. Satanás originou o pecado, né? Ele que, como a gente acabou de falar, os demônios se opõem a toda a ordem de Deus e eles vivem para querer atrapalhar,
tentando destruir a obra de Deus. Contudo, os demônios estão limitados pelo controle de Deus e têm poder restrito. Eles têm um poder, sim, que é maior do que o homem sem Deus, mas o homem com Deus, no nome de Jesus, ele tem autoridade, ele por si não é mais poderoso, mas aquele que habita em nós é maior do que o que habita no mundo, e portanto o inimigo tem que se curvar. O inimigo tem que se curvar diante de Deus, não diante de você, não diante de mim, mas diante do nome de Jesus, do poder do Espírito Santo, da palavra poderosa de Deus. A pessoa, questão de possessão, para a gente terminar aqui, né? A possessão demoníaca, incidentes de possessões demoníacas recebem atenção especial nos relatos bíblicos. Fique bem claro que a Bíblia, ela não dá pouquíssima vazão para possessão em pessoas cristãs, tá? Possessão está mais ligada a pessoas que estão longe de Deus. Mesmo que alguém diga que é de Cristo, para ser possessa, ela não pode ter o Espírito Santo dentro dela. Não tem como o Espírito Santo estar dentro de você. Água e óleo não vão se misturar, luz e trevas não se misturam. Então, uma pessoa endemoniada, ela nunca está com o Espírito de Deus, porque lá nela vai habitar espíritos malignos. A pessoa possessa pode ter força incomum, né? Isso está na Bíblia, experiências também por aí fora, que nós sabemos que acontece. Pode agir de forma estranha, não usando roupas, vivendo em túmulos, ou pode adotar um comportamento autodestrutivo, de se destruir o próprio corpo. E critérios bíblicos para discernir os espíritos. A essência de Satanás e seu exército é dupla: mentira e homicídio. Então, sempre que estiver envolvendo mentira e morte, aí é indicador para você entender que não tem coisa de Deus ali. Nos conflitos contra as potências espirituais, não podemos ser zombeteiros também. Você não está aí para zombar do diabo. Você está aí para pregar a palavra de Deus, pregar o amor de Cristo, pregar a palavra de Deus, a autoridade, se aparecer demônio, expulsar no nome de Jesus e não ficar zombando do diabo. Esse não é o teu papel. Os inimigos na nossa luta já são inimigos derrotados. Não podemos atribuir os males individuais também à atuação direta dos demônios. Também o cara matou e não foi por exercício do demônio. O demônio tomou ele e a pessoa matou. Não. A pessoa tem livre-arbítrio. Em estado endemoniado, ela só vai cometer alguma coisa desse gênero se Deus permitir. Lembre-se que Jó teve males, ele foi oprimido, ele não ficou endemoniado, ele ficou oprimido, né? E Deus permitiu que Satanás fizesse e acontecesse na vida dele, mas não permitiu que ele tomasse a vida dele, né? Então a permissão de Deus é muito importante aí, né? Que mais, a não ser que haja provas definitivas para tanto. Quem vence os poderes espirituais é o próprio Deus e não nós mesmos, como nós falamos, né? A autoridade é de Deus e não nossa, ok? Para encerrar essa segunda aula sobre a questão da teologia, introdução à teologia sistemática de Deus, falamos sobre a questão de Deus. Na primeira aula falei um pouquinho sobre no ponto teológico, na questão dos atributos, e também falei sobre provas racionais, né, da existência, os argumentos racionais para a existência de Deus. Eu quero pegar um argumento aqui, um silogismo lógico. Se alguém chega para você e fala, olha, Deus existe, você vai falar sim, porque você tem fé, assim como eu, não preciso de provas outras, a minha fé já basta. Entretanto, existem argumentos lógicos que são bastante interessantes. E eu peguei aqui uma adaptação do argumento de Al-Ghazali, do século XII, e eu fiz uma adaptação para você entender, né? Eu vou falar o argumento e aí depois eu comento alguma coisa. Deus existe. Em 6 pontos você vai ver um caminho lógico para a existência de Deus. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa, certo? 1. 2. O universo começou a existir. 3. O universo tem uma causa. 4. Uma vez que o universo é complexo, a causa é inteligente. 5. A causa inteligente que nós conhecemos, nós chamamos de Deus. 6. Logo, Deus é a causa inteligente do universo que começou a existir. Portanto, Deus existe. Rapidamente aqui, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Para que a conclusão, que é Deus existe, no 6, esteja errada, só precisa negar pelo menos uma dessas premissas. Se ela não conseguir negar nenhuma dessas premissas, ou seja, desses caminhos lógicos, de cada um desses itens, 1, 2, 3, 4, 5, se nenhum deles estiver errado, então o item 6, que é a conclusão, está correto. Vamos ver? 1. Tudo que começa a existir tem um começo. Ora, é óbvio. Tudo que começa a existir tem que ter um começo. Do nada, nada vem. O único ser que não teve começo foi Deus. Por quê? Porque ele sempre existiu. De resto, tudo que existe tem que ter um começo. Mas se as coisas existem, teve um começo, certo?
2. O universo começou a existir. Alguma dúvida? Estou falando com você. Estamos aqui tendo uma aula de teologia, tecnologias, o mundo, a natureza, você, eu, a sua família. Tudo isso prova que o universo começou a existir. A segunda lei da termodinâmica diz, que é a lei da física, diz que a quantidade de energia utilizável está diminuindo no universo. Ou seja, se ela está diminuindo, logo ela não pode ser eterna. Então, se o universo não pode ser eterno, isso quer dizer que ele teve início. Ele está acabando. A energia do universo está acabando. Então, ela começou e está acabando. Outra série de evidências vem da lei até o Big Bang. Não tem o Big Bang, você já deve ter ouvido alguém falar, não, porque Deus não criou, não, quem criou foi o Big Bang, que é a explosão. Muito bem, só que essa explosão, essa explosão, se é que ela existiu, ela só provaria uma coisa, que as coisas tiveram início, e tudo que tem um início tem um iniciador. Então, com certeza, mesmo que o Big Bang tenha existido, ele só prova uma coisa, que o universo teve início. Se teve início, teve um iniciador. E aí, o item 3, o universo tem uma causa, né? Porque ele começou a existir, como nós vimos no 1 e 2. Pois do nada, nada vem, lembra disso? Então, do nada, nada vem. Tem uma frase latina que é ex nihil fit, que é do nada, nada vem. Está aqui a minha mão, não tem nada aqui na minha mão. Imagina surgir aqui alguma coisa. Difícil, não é? Teria que ser um poder sobrenatural. Pois é, se o universo veio do nada, então só o poder sobrenatural para fazer ele existir. 4. Uma vez que o universo é complexo, a causa é inteligente. Nossa, Carlos, a causa tem que ser inteligente? Sim, porque vamos lá. Você imagine que alguém pegue a questão de um relógio, né? E acha um relógio no meio da floresta. O que a pessoa vai falar? Ela vai falar que esse relógio ele é complexo. Imagine que o relógio esteja certo com a hora de hoje e a data. Você não sabe, o relógio está meio enterrado. Você vai pensar o quê? A pessoa vai pensar o quê? Que o relógio foi um processo de milhões de anos? Não. A pessoa vai pensar que alguém fez aquele relógio. Se eu falar que um processo de milhões de anos poderia fazer esse relógio, a pessoa não vai acreditar. O que é mais complexo, um relógio ou o universo? O universo. O universo é muito mais difícil de entender. Muito mais inteligente. Então, se eu consigo acreditar que um relógio tem que ser feito por uma inteligência, por que eu acho que o universo não precisa? Complicado, não é? 5. A causa inteligente que conhecemos chamamos de Deus. Vamos lá. Como assim a causa? Por que a causa inteligente tem que ser Deus? Por que não pode ser outra coisa? Vamos pensar. Pense no que é o universo. Toda a realidade, tempo, espaço, inclusive toda a matéria e energia. Segue-se que, se o universo tem uma causa de existência, essa causa deve ser um ser não físico, ou seja, material. Por quê? Porque o universo é material, alguma coisa que não era matéria teria que fazer um material. E que esteja além do tempo e do espaço. Só encontramos isso em Deus. O que é que não é material e que está além do tempo e do espaço? O que é que não é material que poderia fazer alguma matéria? O que é que não está dentro do tempo, está fora do tempo e pode fazer o tempo? O que é que está em todos, não está no espaço e está em todos os lugares e pode fazer o espaço? Deus, gente, Deus, né? Não pode ser o acaso, o nada ou o caos. Vamos falar, o universo veio do acaso, o universo veio do nada, o universo veio do caos. Não pode ser, gente. Por que não pode ser? Porque qualquer variação desses, por motivos simples, esses são princípios não inteligentes. O caos é inteligente? Não. O nada é inteligente? Não. O acaso é inteligente? Não. Então, se o universo envolve tanta inteligência, como é que ele poderia vir então do caos, do acaso ou do nada? Então, só resta uma certeza. O universo só pode ter vindo mesmo de um ser inteligente, que é onipotente, que é onisciente, que é poderoso, que é criador de todas as coisas. E esse ser é o nosso Deus maravilhoso. 2 perguntinhas para você meditar. O que te deixa mais maravilhado em Deus? O que te deixa mais maravilhado em Deus? E por que isso? E finalmente, você já ouviu falar ou teve alguma experiência com anjos? Como é que foi isso? Pensa nisso aí. Deus abençoe a sua vida e espere a próxima matéria e a próxima aula do nosso curso de teologia. Em nome de Jesus. Amém?